Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar o estudo da semana 1 do PET 5. A unidade temática: Modernização, ditadura civil-militar e redemocratização do Brasil após 1946. E o objeto de conhecimento: período democrático, 1946 a 1964. O Brasil da era JK e o ideal de uma nação moderna, a urbanização e seus desdobramentos em um país em transformação, as reformas de base do governo de João Goulart e as reações que resultaram na ditadura civil-militar. Até 1945, nós sabemos que havia o governo Vargas e era um governo ditatorial, certo? Durante esse tempo, então, ocorreu uma massiva campanha para a redemocratização do Brasil, mas também havia ainda uma propaganda de continuidade do governo Vargas, era o chamado getolismo, certo? Com os desdobramentos desses conflitos sociais entre as populações, a gente tem os militares também insatisfeitos com esse governo Vargas. Em 1945, os militares, então, cercaram o Palácio de Governo e obrigaram Getúlio Vargas a renunciar. No ano de 1945, ainda em dezembro, foram realizadas as eleições presidenciais, das quais foram concorrentes o general Dutra, que era do PSD e PTB, e tinha o apoio de Getúlio Vargas, e o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. Além deles, havia também o engenheiro Iedo Fiuza, do PCB, certo? Dutra foi eleito com 55% dos votos, e a partir disso ele implementa, uma política, apoiava a entrada do capital estrangeiros e diminuía a entrada do capital estrangeiro e diminuía as taxas alfandegárias, para que a população brasileira pudesse importar os produtos estrangeiros também. Porém, com o passar do tempo, essas políticas não ajudaram a economia brasileira. E aí o general Dutra teve que modificá-la, insistindo na organização das pequenas empresas e valorização dos produtos nacionais, para a diminuição das importações. Ainda no governo Dutra, foi organizada a Assembleia Constituinte para organizar a Constituição. E aí a Constituição de 1946, que resultou dessa Assembleia Constituinte, ela vem com o estabelecimento do processo de escolha democrática dos líderes brasileiros, sendo o voto direto e secreto autorizado a todos os brasileiros alfabetizados. Além disso, manteve o corporativismo sindical com restrições ao direito à greve e o presidencialismo, mas aumentou o poder do Congresso Nacional. Ainda assegurou liberdades de culto, reunião e imprensa. Então, essa Constituição se diferenciou um pouco da Constituição promulgada por Getúlio Vargas lá no ano de 1938, certo? Ocorrendo assim um avanço para a sociedade. E aí, gente, nós temos um conceito importante dessa época, que é as chamadas indústrias de base. O que são as indústrias de base, Elas são aquelas que produzem matérias-primas para outras companhias ou setores. Assim, nós temos entre as indústrias de base aquelas que atuam com siderurgia, mineração, produção de cimento, petrolíferas, dentre outras que produzem essas matérias-primas, Em 1950, a organização de novas eleições presidenciais. Nessas eleições, Getúlio Vargas volta como candidato do PTB. E aí ele consegue ganhar as eleições porque a política anterior do general Dutra não satisfez as necessidades da população. A população ainda continuou em crise, com baixos salários. E aí Getúlio Vargas usou a sua imagem como um presidente anterior
que cuidou da população, que cuidou dos trabalhadores, que no seu governo teve ali a organização da CLT, para fazer com que essa população votasse nele. E aí ele retorna ao poder graças a essa campanha massiva sobre a sua imagem, certo? Mas nós temos dois grupos que acabam se tornando rivais nesse momento. São os chamados nacionalistas, aqueles que queriam que essas indústrias, principalmente, né, que produzem bens, matérias-primas, fossem do Brasil, do Estado brasileiro, enquanto que os chamados liberais queriam a possibilidade da entrada do capital estrangeiro e a possibilidade desse capital estrangeiro também explorar nesse setor energético. Dentre essas indústrias, né, aí a gente destaca as petrolíferas e as hidrelétricas, que eram indústrias energéticas brasileiras com grande possibilidade de crescimento para a época. Mas o que acontece? A partir de 1952, os militares que eram liberais passam a perseguir Getúlio Vargas e a sua política, que continuou nacionalista. E aí a gente tem, né, a intensificação dessa disputa entre esses dois grupos. As diferenças entre esses dois grupos se intensificam após certo tempo, porque os liberais passam a ser vistos também como conservadores e contam com o apoio de capital internacional. Além disso, dentro desse grupo, nós temos os seguintes segmentos: aqueles que eram os representantes da UDN, né, as oligarquias rurais, a alta burguesia comercial, industrial e financeira. E os progressistas, eles eram representados pelo PTB e também formado por operários e demais trabalhadores urbanos e intelectuais. Com isso, com essa divergência, né, dentro da sociedade, a perseguição dos militares e também, né, as críticas do jornalista Carlos Lacerda, a popularidade de Getúlio Vargas começa a ter problemas, né? E, além disso, ocorre um atentado contra Carlos Lacerda, no qual quem morre é o seu segurança, né, o major da aeronáutica Rubens Vaz. Eles colocam, né, como responsável pela organização desse atentado o chefe de segurança de Getúlio Vargas. A partir disso, as pressões aumentam, né, e o Exército e a Marinha se colocam contrários ao Getúlio Vargas, entregando a ele, no dia 23 de agosto, um manifesto pedindo o seu afastamento do governo. Vargas, então, na madrugada do dia 24 de agosto, suicida-se. E a partir disso, há, né, até a carta dele, que é o emblema da sua política. Ele se colocou morrendo como um grande herói. Café Filho era o vice-presidente de Getúlio Vargas, assumiu o poder de 1954 a 1955, quando então houveram novas eleições e Juscelino Kubitschek foi eleito. Houve uma tentativa de impedimento da tomada de posse por Juscelino Kubitschek, vinha da parte dos conservadores. Lembra-se de qual grupo fazem parte os conservadores, né? A partir disso, os militares, então, preocupados em manter a ordem nacional, desferiram um contragolpe com o decreto do estado de sítio no Brasil, e aí garantiram a posse de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek organizou uma política chamada Plano de Metas. O que era essa política, né? Era a organização de um desenvolvimentismo do Brasil. E aí, o que é esse nacional desenvolvimentismo do Brasil? É uma política que contava com a intervenção planejada do Estado sobre a economia, além disso também
permitiu a entrada de empréstimos do exterior e importação de máquinas e equipamentos. Organiza uma melhoria industrial do Estado brasileiro, mas também há algumas coisas que são prejudiciais ao capital brasileiro. Eu vou citar aqui alguns exemplos de benefícios da política de JK nesse sentido e também de problemas dessa política. Como benefícios, nós temos estímulo ao estabelecimento de multinacionais no Brasil, barateando o preço de alguns materiais de consumo, certo? Como os automóveis, que passaram a se popularizar muito nessa época. A construção de Brasília, que foi uma obra enorme feita por Juscelino Kubitschek, ela contribuiu para o projeto de integração nacional. Assim, acabou aquela influência central do eixo Rio-São Paulo, certo? Sobre as demais regiões, porque era isso que acabava acontecendo. Rio de Janeiro e São Paulo influenciando muito no Brasil inteiro, por ser, até aquele momento, Rio de Janeiro a capital do Brasil. Foram construídas várias estradas por todo o país, o que colaborou para a integração de diferentes regiões e aumento do fluxo dos carros e caminhões. E também a política voltada à industrialização gerou novos empregos e novos meios urbanos, certo? Agora, como problemas dessa política de JK, nós temos: JK não criou mecanismos que limitassem a remessa de lucros para o exterior. E aí o que acontecia? As empresas traziam o seu capital para cá, organizavam as fábricas e aí acabavam levando muito dos lucros para fora, deixando o Brasil, né, a ver navios, vamos dizer assim. Para executar as obras, por exemplo, a organização da capital de Brasília, né, o governo emitiu grande quantidade de papel moeda e aí ocorreu uma enorme inflação. O que é a inflação? Inflação, gente, é quando há um aumento dos preços dos bens e serviços e assim diminui o poder de compra da população, certo? Essa inflação, ela é medida pelos índices de preços. E aí o que acontece? O que pesa mais hoje na inflação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado IPCA. E ele é um dos índices utilizado para o cálculo, né, dessas metas para a inflação. Essa inflação, ela gera incertezas na economia, desestímulo de investimentos do exterior dentro do Brasil, por exemplo, e assim prejudica o crescimento econômico, né? Os preços ficam distorcidos. E aí o que acontece? Há uma deficiência na economia, as pessoas passam a não ter noção do real valor das coisas, né? E aí fica difícil saber se está barato, se está caro. E na política há uma desconfiança dos países vizinhos e a diminuição, né, do investimento dentro desse país que tem a inflação alta. As ferrovias acabaram sendo, né, abandonadas, apesar de serem um sistema de baixo custo para o transporte, e a falta de política para os camponeses aumentou o êxodo do rural, provocando o crescimento desordenado das cidades. E aí vem, né, três coisas, então, que são organizadas dentro do governo JK e que a gente tem que entender um pouquinho melhor. A urbanização. Como que ficou a urbanização com esse governo JK, né? Ela foi organizada de forma desordenada por causa dessa imigração do êxodo rural. E a partir disso nós temos a favelização e a insuficiência mesmo de vias públicas para o transporte eficiente para todos. A industrialização, ela fez o crescimento do Brasil, principalmente nas áreas de metalurgia, siderurgia, petroquímica e bens duráveis, gerando milhares de novos empregos dentro do Brasil, com a atuação das empresas multinacionais nessa época também. E o Produto Interno Bruto, que é o chamado
PIB, na época de Juscelino, aumentou em 7%. O êxodo rural, que é esse movimento das populações do interior para as cidades, né? Ele foi causado por causa dessa industrialização ocorreu, infelizmente, a desvalorização um pouco do trabalho, né, dessas pessoas, porque tem muita mão de obra, então ninguém vai pagar muito caro por ela. Esses migrantes que saíram do campo para a cidade muitas vezes encontraram péssimas condições de vida. Após Juscelino Kubitschek veio Jânio Quadros. Ele já pegou o Brasil numa situação complicada economicamente. Isso porque aquela política de impressão de papel moeda de Juscelino Kubitschek estava arrasando a economia brasileira por causa da inflação. Para o combate dessa inflação, ele adotou uma política de corte nos gastos públicos, restringiu o crédito, cancelou subsídios dados pelo governo às importações, além de congelar os salários, né? Essas ações agradaram ao Fundo Monetário Internacional, mas a população ficou insatisfeita por continuar na crise, né? E na política externa, Jânio Quadros adotou um reatamento de laços junto à União Soviética, à China, entre outros países socialistas, chegando a condecorar Che Guevara. Isso deixou a política externa do Brasil um pouco confusa, porque o Brasil anteriormente acabava apoiando os Estados Unidos. Por causa da crise econômica que o Brasil enfrentava, graças a essa política de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros foi obrigado a renunciar ao governo por causa do descontentamento da população com o seu governo. Após essa renúncia de Jânio Quadros, ocorreu que o vice, João Goulart, teria que assumir e novamente ocorreu uma tentativa de impedimento dessa entrada de João Goulart no governo. Isso porque ele estava em visita à China e ele foi impedido de voltar ao Brasil. Ocorreu a chamada Campanha da Legalidade, encabeçada por Leonel Brizola, militares e brasileiros apoiadores da entrada de João Goulart no poder. A partir dessa campanha da legalidade, foi instituído que haveria a organização do parlamentarismo e eleições depois para ver se continuaria com o parlamentarismo ou presidencialismo. Quais são as diferenças entre o governo parlamentarista e o governo presidencialista? No governo presidencialista, o poder executivo é executado pelo presidente da República. Ele é eleito pelo povo, né? E o parlamento tem o poder de fiscalizar e ser o contrapeso nos atos do executivo. No Brasil, o presidente raras vezes tem interrupção do seu mandato, exceto no último 2016, quando a Dilma sofreu impeachment, né? Já no parlamentarismo, o chefe do executivo é eleito entre os deputados mais votados da determinada sigla. O que acontece? Os partidos políticos elaboram uma lista com os candidatos à eleição. E aí, o primeiro nome dessa lista, sendo o mais votado, ele é colocado à posição de primeiro-ministro. Em 1963, com uma campanha massiva pelo retorno ao presidencialismo, a população acabou fazendo com que João Goulart se tornasse o presidente da República. E a partir disso ele coloca um projeto chamado de reformas de base. O que seriam essas reformas de base? E quais eram as propostas dela, né? Essas reformas de base definiam na área social reformas agrárias, né? No campo político, concedia o direito ao voto aos analfabetos e aos militares de baixo escalão, que anteriormente não tinham esse direito. Na economia, era proposta a estatização das empresas concessionárias
de serviços públicos, da indústria farmacêutica e dos frigoríficos e a regulamentação das remessas de lucros das empresas estrangeiras para o exterior. E, além disso, a estatização das refinarias de petróleo. Nono ano, eu termino por aqui a nossa aula. Eu peço desculpas porque parece que ficou meio corrido, não sei se ficou bom, às vezes ficou um pouco confuso, porque eu achei que essa semana do PET foi muito pesada. A atividade eu achei muito massiva, muito extensa a temporalidade que foi abordada. Acho que poderia ter sido subdividida para vocês entenderem melhor esse momento, né, da redemocratização do Brasil. Mas espero ter sanado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa eu estou disponível no WhatsApp e espero as respostas pelo e-mail. Até a próxima!